Meus irmãos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos dando sequência ao estudo do segundo trimestre de 2020 na classe dos adultos. O tema que estamos estudando nesse trimestre é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, partindo aí para o final do nosso trimestre. O tema da lição de hoje é atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O nosso texto áureo se encontra lá em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. A nossa verdade prática diz assim: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe, que é a base para a lição do dia de hoje, se encontra lá em Efésios, capítulo de número 4, do versículo 1 ao 4, e também Colossenses, capítulo de número 1, do versículo 9 ao versículo 12. Se o irmão que está aí me acompanhando não tem a lição em mãos, leia esses textos que eu acabei de falar, que é a base para a nossa lição do dia de hoje. Vale destacar também o objetivo geral da lição do dia de hoje, que é mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Vamos à nossa introdução? Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Queridos, a responsabilidade individual requer do cristão um relacionamento adequado com os membros do corpo de Cristo. E a responsabilidade coletiva inclui o compromisso de preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O comentário bíblico Beacon assinala que a tarefa da igreja é ser a unidade. E para cumprir sua missão no mundo, que é levar as boas novas a um mundo perdido no pecado, a igreja tem de exemplificar, pela união entre os seus membros, o poder e a glória da graça de Deus. Agora aqui vale uma pergunta. Será que a igreja atual está dando esse testemunho de unidade coletiva para a sociedade que está inserida? Será que estamos dando um bom testemunho para as pessoas que estão aí no mundo nos olhando? É uma questão de se pensar, é uma questão importante para os nossos dias. Pastores e líderes estão preocupados com o mau testemunho dos crentes, que tem acabado aí afastando pessoas da presença de Deus e feito outros tantos desistirem de experimentar o Evangelho de Cristo. Mas qual a saída para este triste quadro que estamos passando? As pessoas observam o comportamento da igreja e decidem se desejam ou não experimentar ser um evangélico. São cada vez mais comuns afirmações e questionamentos envolvendo o mau testemunho da igreja. Quem já não ouviu alguém chegar e falar assim: se for para ser um crente como fulano, eu prefiro continuar como estou. Ou então, no meu trabalho tem um crente que não suporta pessoas de outras religiões. Ou melhor, quando entrei na igreja, fui recebida por uma irmã que foi logo dizendo que lá dentro tem muito pecado e que um dos líderes é adúltero. Imagine, falar isso para um novo convertido. Ou melhor então, de que adianta andar com a Bíblia e ir à igreja se essas pessoas nunca mudam? É uma triste realidade, irmãos, que precisamos rever
que estamos fazendo. Nós precisamos caminhar com Jesus e aprender com Ele. Isso quer dizer que quando a igreja testemunha de Cristo por meio da unidade, pessoas são atraídas e experimentam a transformação pelo poder divino. Para isso, o corpo de Cristo deve viver em unidade, tendo em vista glorificar a Deus e servir de bom testemunho à sociedade. Para tanto, o apóstolo Paulo exorta a unidade, a um andar digno para os cumprimentos dos propósitos divinos para com os crentes salvos. Andar com humildade, com mansidão e longanimidade, que são as qualidades principais para se manter a unidade na igreja. O ponto de número 1 da nossa lição fala assim: para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunidade cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente de Deus, mas também entre eles. Aqui na nossa lição, me chamou a atenção aqui o subtópico 1, do ponto de número 1 que eu acabei de ler, que fala assim: o modo digno do viver cristão. Aí aqui no meio da lição está escrito assim: o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Está aqui no subtópico 1 do ponto de número 1. Então aqui me chama a atenção, irmãos, que uma das marcas distintas dos cristãos é o seu modo de viver neste mundo. Mas o que significa viver de modo digno do Evangelho? Como diz aqui a lição, o modo digno do viver cristão. Viver de modo digno tem a ver com viver de acordo com o Senhor Jesus e o seu Evangelho, conforme Jesus nos mandou andar. E em um mundo no qual os referenciais e modelo são outros que não têm nada a ver com o Senhor, fica cada vez mais difícil. Quero destacar aqui o comentário bíblico do Novo Testamento, a Bíblia Aplicação Pessoal, que frisa que ser digno significa estar em equilíbrio, como uma balança. Interessante, né? Então, desse modo, os crentes devem viver em equilíbrio com o seu chamado. O modo como agem deve estar de acordo com aquilo que eles creem. E amados, o código de ética de todos os cristãos é a Bíblia Sagrada. Não adianta vir com filosofia, com tendências mundanas, com ideias de pessoas cultas aí no mundo afora. Não adianta. O código de ética de todo cristão é a Bíblia Sagrada. Se está escrito na Bíblia, valeu. Se não está escrito na Bíblia, se a Bíblia reprova, o cristão também tem que reprovar. A constatação se um crente é um cristão moral ou imoral vai depender da sua conduta em cumprir os preceitos éticos das Sagradas Escrituras. Então isso é ser digno, isso é ser um cristão digno. Andar conforme Cristo andou e obedecer às Escrituras Sagradas. No capítulo 4, versículo 2 de Efésios, está aqui na nossa leitura bíblica em classe, Paulo continua a falar sobre o andar conforme a chamada que tivemos para a salvação, apresentando os requisitos para que haja unidade em Cristo, os quais são indispensáveis aos chamados a servir ao Senhor. Eu vou estar lendo aqui com os irmãos as qualidades que Paulo vem destacar para manter a unidade da igreja. Efésios 4, versículo 2 diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então aqui Paulo destaca quatro qualidades da unidade em Cristo que devem ser cultivados pelo crente. A unidade no corpo de Cristo, a igreja, não pode ser deteriorada pela força da carne. Essas qualidades
são produzidas pelo Espírito Santo em favor do crente, a fim de torná-lo parte do corpo de Cristo, evitando que fique como um membro isolado, que viva sozinho. Esses requisitos nada têm a ver com a carne, e para que o crente não viva em derrotas espirituais, ele deve cultivar tais qualidades da unidade em Cristo. Paulo deseja que os crentes em Éfeso cultivem esses predicados para manterem a unidade da igreja, que é a humildade, a mansidão, a longanimidade e suportar uns aos outros em amor. E nós também hoje, a igreja dos dias de hoje, a igreja atual, precisamos cultivar estas qualidades para manter a unidade na nossa igreja. A primeira qualidade que Paulo destaca no texto que nós lemos é a humildade. A tão conhecida e tão pouco vivida humildade, não é verdade? Quando pensamos em humildade, logo nos vem à cabeça a ideia de pobreza, mas humildade não é uma condição, e sim um valor. Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades, sem arrogância, prepotência ou soberba. Onde há humildade, há o reconhecimento das próprias limitações, a doação voluntária, a modéstia e a ausência de orgulho. Humildade é a qualidade que repudia o orgulho e o individualismo. A humildade nunca se apresenta a si mesmo, mas se preocupa com a participação coletiva. É uma virtude essencial para que a unidade seja mantida. Mas humildade verdadeira é obra do Espírito Santo. Não existe humildade verdadeira fora do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. O maior exemplo de humildade que temos na história do mundo é Jesus Cristo, que, sendo Deus, despiu-se de sua glória e veio como um simples homem, tornando-se servo dos homens e assumindo os pecados de toda a humanidade. O próprio Senhor Jesus nos convidou a irmos até Ele e aprender a mansidão e a humildade. Lembram dessa passagem? Vinde a mim todos vocês, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Convenhamos, se o Senhor Jesus, o homem mais ilustre que já pisou nesta terra, o mais sábio, o mais poderoso, o dono do céu e da terra, o Deus conosco, disse que é manso e humilde de coração e nos convidou a aprender com ele, quem somos nós para rejeitarmos este convite e estas virtudes? Não precisa responder, só pense aí. Ponto de número 2 na nossa lição, partindo para a metade da lição. Ponto 2, para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Queridos, a segunda qualidade que Paulo destaca no seu texto bíblico é a mansidão. Mas como que nós costumamos reagir às situações de conflito que nos sobrevêm no nosso dia a dia? Qual é a forma que você reage nas situações de dificuldade que nos apresentam dia a dia? Qual a nossa reação diante das críticas, afrontas e desconsideração de nossos semelhantes? Já aconteceu com você? E ainda, o que fazemos quando sofremos injustamente? Somos tendenciosos a responder a todas essas perguntas de uma forma unânime, ou seja, com amargura, ira e descontentamento.
porque nós temos uma natureza pecaminosa que se rebela em agir de maneira contrária ao que recebemos. Isto é normal para o ser humano. Como diz, é o pagar com a mesma moeda. É não desejar bem a quem algum dia nos fez mal. Essa é a ética do ser humano. Mas ser muito precipitado em palavras e ações são possivelmente duas das fraquezas mais frequentes nas pessoas. Não é verdade? Eles falam e atuam antes de terem pensado nisso. E uma das consequências é que eles dizem e fazem coisas das quais eles se arrependem logo depois. Coisas que prejudicam a elas mesmas e aos outros também. As pessoas que se enquadram com o que eu acabei de falar têm falta de mansidão, se é que assim elas se comportam. Portanto, a mansidão é uma virtude cristã pela qual vivemos tranquilo e pacificamente com o nosso próximo, sem ficar irados com ele e sem o tratar asperamente por causa de sua falta de habilidade, sua baixa condição social, ou sua fraqueza, ou seja o que for. Isso é o que é mansidão, tanto na nossa mente quanto no nosso comportamento. Não é apenas o pensar, é o agir também. Devemos ser mansos com os outros em todo o tempo e em todas as circunstâncias, não apenas ocasionalmente ou em uma coisa ou outra, como nos convier, depende como chegar para nós. A paciência que devemos ter uns com os outros em amor é o mesmo que perdão e compreensão mútuos. É o oposto exato de guardar rancor e não mostrar simpatia pelos outros. Na igreja, esse tipo de paciência preserva a unidade da doutrina e da paz. Quem não precisou de mansidão dentro da igreja, num certo momento, uma situação que enfrentou? A mansidão é uma virtude gloriosa, que tem muitos efeitos bons e benéficos, que são de grande importância para nós em nosso ministério e em nossas relações com os nossos semelhantes. A mansidão nos permite agir de maneira correta em todos os tipos de provas e dificuldades. A mansidão nos permite fazer o que é certo em nosso ministério e em tudo que fazemos na nossa vida, seja em casa, no trabalho, na rua, no mercado. Muitos relatos na Bíblia nos dizem que Jesus era manso. Um exemplo precioso é quando os fariseus vieram até ele com alguma mulher que tinha sido pego em ato de cometer adultério. Jesus não respondeu imediatamente a sua pergunta sobre o que ele pensava que deveriam fazer com ela. Qual seria a atitude dele, né? Ele se curvou e escreveu no chão. Simples assim. Ele era rápido para ouvir e lento para falar. Mas, no entanto, depois de ele ter ouvido a voz do Pai, ele falou com autoridade. E a resposta que ele deu foi um golpe direto. Que efeito glorioso e benéfico que decorreu de um coração manso. A mansidão, amados, não discute, não resiste, nem teima contra a vontade divina. Ela é demonstrada quando aceitamos pacientemente os males que nos fazem, sem revidá-los, porque cremos que foi Deus que os permitiu. Ponto de número 3 da nossa lição. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Está escrito aqui na nossa lição. Então, queridos, a terceira qualidade que Paulo destaca para a unidade da igreja é a longanimidade. Uma palavra até meio difícil de falar, né? Longanimidade. Em outras traduções,
longanimidade aparece como paciência em algumas outras traduções da Bíblia. Assim como a humildade e a mansidão que nós acabamos de ver, elas correspondem à ideia de suportar-nos uns aos outros em amor. A paciência corresponde à solicitude. A palavra longanimidade vem de um termo grego que significa tolerância, paciência, constância. É agir com equilíbrio nos momentos difíceis e nas adversidades. Longanimidade aqui significa, então, não apressar-se em vingar o mal, nem revidar o mal feito por outra pessoa contra você. No dicionário, se nós for procurar lá o que significa longanimidade, nós vamos ver que é caráter da pessoa que suporta as adversidades e que prossegue em seu empenho, apesar dos obstáculos. É uma bondade que faz desprezar as ofensas. Em outras palavras, queridos, é uma pessoa temperada e equilibrada. Afinal de contas, por que precisamos ter longanimidade? Você já parou para pensar nisso? Primeiro, porque ela nos protege. Ela nos protege de reações que provavelmente iremos nos arrepender depois. E colher frutos amargos nos protege de brigas, guerras e intrigas. Lá em Provérbios 14, verso 29, sobre longanimidade, diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, primeiro, a longanimidade nos protege. Em segundo lugar, nós precisamos de longanimidade porque ela nos faz avançar, pois produz em nós perseverança. Parece que o longânimo, num primeiro momento, está retrocedendo, enquanto deveria avançar, falar e agir. Mas a atitude de um discurso calmo, conciliatório e não ofensivo faz com que tenhamos vitória em nossas ações. Literalmente falando, é não colocar os pés pelas mãos. Provérbios, mais uma vez, número 25, verso de número 15, sobre longanimidade, diz assim: pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. E em um mundo onde cada vez mais se está acostumado a expressar tudo o que se pensa, e onde acreditamos que podemos dizer qualquer coisa por possuir essa tal liberdade, ter paciência é um desafio diário, não é verdade? Longanimidade é muito além disso, e muito mais desafiador, diga-se de passagem. Ser longânimo está diretamente relacionado a não reagir perante provocações e continuar amando persistentemente todos esses que nos ofendem. É difícil, mas é possível, através do poder do Espírito Santo. Esse é um fruto do Espírito Santo. Sendo assim, a longanimidade é um amor passivo. É um amor que suporta calado todas as ofensas e todas as provocações. Quando colocarmos isso em prática, estaremos mais perto de Deus e de seus valores do que do nosso próprio conceito de certo. Dando sequência, partindo para o final, aqui no ponto de número 3, eu vou destacar o subtópico 2, que é suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio,
como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática de amor. Então, para finalizar a lição, a quarta qualidade que Paulo destaca é a tolerância, ou, como está escrito no texto que lemos, suportando-vos uns aos outros. Tolerar é também uma qualidade cristã que deve ser cultivada. É a prática da longanimidade que acabamos de ver. Certo escritor cristão escreveu que suportar significa ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo ou os amigos devido às suas faltas, ainda que essas faltas nos ofendam ou nos desagradem, ou nos causem algum prejuízo. Aqui o significado de suportar, no texto grego, traz a expressão suportar. Para a expressão suportar, o apóstolo Paulo usou um vocábulo grego que significa manter para cima, manter erguido. E é usado na voz média aqui do Novo Testamento com o significado de aguentar, suportar, segurar. Assim, suportar, aqui como lemos, parece indicar o esforço que alguém faz para suportar algo que precisa tolerar, carregar, como se estivesse segurando algo para cima. Todo cristão precisa tolerar e suportar o outro. Mas o pior é que às vezes o ofensor nem sempre comete um ato isolado de ofensa, mas persiste em sua atitude pecaminosa, quer ciente ou não do seu erro. Aí é difícil. A pessoa passa um dia, passa o outro e persiste, e continua ali te cutucando. E você tem que suportar. Você tem que aguentar. É uma fraqueza do irmão. Nesse caso, pode-se diferenciar que o ato de suportar alguém envolve também perdoar muitas vezes, até que passe a provocação. No texto em que Jesus refere-se a perdoar 70 vezes 7, não se menciona ali o perdoar como se referindo ao mesmo pecado ou não. Todavia, a ideia do texto parece indicar uma contínua prática do perdoar, ao que se pode considerar como suportar. Portanto, não seria errôneo concluir que suportar envolve, então, um conjunto de perdões por um período de tempo indeterminado. Está disposto a enfrentar? Está disposto a perdoar? Precisamos suportar uns aos outros e manter a unidade da igreja. Este é o ponto principal da igreja. Passamos por dias difíceis, dias assim que o inimigo vem nos tentar para que nós possamos cair. Mas nós temos que suportar, temos que ser firmes, porque a unidade da igreja depende de nós. A conclusão da nossa lição: vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade; a mansidão, que gere os conflitos; a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade, assim que Deus permitir.